A paz do Senhor. Nós vamos falar sobre um tema aqui bem polêmico, mas vamos ver o que a Bíblia diz. A instrução acerca da pregação ungida. Vamos aqui ver o que a Bíblia diz acerca desse tema tão polêmico, pregação ungida. Por que às vezes você ouve alguém pregando e você fala, mas estou sentindo mal, estou sentindo bem não. E isso falando você estando bem espiritualmente. Se a pessoa estiver ruim, aí até para ler a Bíblia não vai conseguir nem abrir a página para ler a Bíblia. Virar uma página e ler. Entendeu? Estou falando você estando bem espiritualmente com Deus e você vê alguém pregando, você sente mal. Você vai entender o porquê disso. 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. Aqui o apóstolo Paulo falando, ele disse assim, quando ele foi pregar, na igreja de Corinto, e pregar na casa dos irmãos, e fazer a obra. A Bíblia diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então por que às vezes você ouve uma mensagem, e você ouvindo ela, e você não sente bem, você fala, meu Deus do céu, estou sentindo mal, o que está acontecendo? Uma certa feita eu estava num culto, e o pregador estava pregando a palavra, tudo dentro da palavra, irmão, Bíblia pura, ele estava pregando dentro da palavra, só que eu estava sentindo mal no púlpito, eu falei, o que está acontecendo, Senhor? Aí Deus falou assim, ele está em pecado, ele está praticando algumas coisas que eu não me agrado, e ele precisa ser liberto primeiro para depois ministrar a palavra, e ele estava fumando, cigarro comum. E aí Deus me abriu uma visão que ele chegou na esquina da igreja e jogou o cigarro e veio pregar, porque ele foi convidado para pregar. E aí quando acabou o culto, eu cheguei e falei para ele, vem aqui meu irmão, puxei ele em particular, falei assim, olha aqui meu irmão, Deus mostrou para mim você jogando cigarro ali na esquina, ali embaixo meu irmão. Deus me revelou, ele falou, é verdade, eu falei, eu estou fumando. Eu falei, então, primeiro você recebe a libertação para depois pregar, porque a igreja tem a unção do Espírito e ela vai se sentir. Você está entendendo? Então a igreja, quando vai comer uma comida, igual quando você come uma comida, você prova ela, e o paladar você fala assim, que delícia, mas se ela tiver ruim, você fala, não tá bom não. Você está entendendo? Assim também é o alimento espiritual. Aí a Bíblia diz assim, então Paulo diz que quando ele foi pregar, ele não pregou em demonstração de sabedoria humana. As coisas de Deus não adianta sabedoria humana, tem que estar com unção. Você tem que andar com Deus para pregar as palavras de Deus. Você está entendendo? Então, vamos ver agora aqui por que você tem que se sentir mal, tem que sentir bem. Aí a Bíblia diz assim, vamos ver o que Jesus disse. Lucas 24, 32. Vamos rapidamente, Lucas 24, 32. Olha o que diz. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quem que estava falando aqui? Eram os dois servos de Deus que estavam indo embora no caminho de Emaús. Porque Jesus havia morrido, mas aquele já havia ressuscitado. E aí Jesus chega entre eles. E eles estavam comentando acerca do que acontecido com Jesus. Aí Jesus chega e eles falam, você não sabe o que tem acontecido? Jesus perguntou para eles, o que está acontecendo? Você não sabe? Jesus, o quê? Quais coisas estão acontecendo? Que era acerca dele mesmo. Daí ele falou, Jesus, poderoso em obra. E nós esperávamos que eles fossem o que remisse a Israel. E Jesus começou a falar para ele das Escrituras. E Jesus foi falando das Escrituras, da palavra de Deus que convinha que Cristo padecesse, aquelas coisas todas. E aí depois que Jesus se revela a eles, e disseram uns para os outros, porventura não ardia o nosso coração pelo caminho? O que é isso? Sentir bem. Arder o coração é quando o coração ferve com a palavra de Deus. Você fala, eu estou sentindo bem. Eu estou sentindo bem, aquilo está em unção, aquela pessoa está com Deus, você está entendendo? Jesus, quando ele abria a boca, ardia o coração do ouvinte. E eu quero dizer aqui que não é barulho. Tem um pregador eloquente e tem um pregador mais calmo. Não estou dizendo que o que faz barulho está errado e que o menos barulho, não. É a unção que importa. Vocês vão entendendo? É a unção. Jesus, quando abria a boca, tinha unção. E aí o que acontecia? Ardia o coração de quem ouvia. Por isso que as pessoas chegavam para ouvir.
a palavra, e nós precisamos disso, que Deus nos guarde, que Deus nos dê graça, para que nós pregue com unção, que esteja ungido. Então quando eu mesmo estou pregando, você sente bem, você fala assim, tá bom, ele está com unção. E quando você não está sentindo muito bem, se você está bem espiritualmente, você fala, vamos orar para o pastor, para ele buscar bastante unção, para pregar, tá bom? É assim que funciona. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui, agora, olha, Marcos capítulo 1, voltar um pouquinho, estava em Lucas, vamos voltar aqui em Marcos capítulo 1, Marcos 1, 21, olha o que diz aqui, ó, Marcos capítulo 1 e o versículo de número 21, e entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, ou seja, Jesus estava ensinando na sinagoga, e maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então quando os escribas iam falar, o pessoal dormia, o pessoal não aguentava aquilo, a situação estava difícil, mas sentindo mal, não dormir de sono, sabe? A pessoa, normal ter sono, mas o caso aqui é que Jesus ensinava não como os escribas, porque os escribas quando ele ensinava era só por Deus. Você já viu algumas pessoas, algum pastor mesmo pregando, às vezes o evangelho, às vezes na televisão você olha assim e fala, ai, já não estou sentindo bem. Você tem a vontade, você assistir a outro programa do que assistir as coisas de Deus, porque está faltando unção, tem coisa às vezes escondida atrás, por isso está sem unção. Às vezes pode ter coisa por trás daquilo, então você tem que estar atento, tem que arder o coração. Quando você for na televisão, ver um pregador pregando, tem que sentir, tem que ver que ele está ensinando, tem que ver se tem autoridade por trás, ou você fala assim, isso aí não estou sentindo nada não, entendeu? É por isso, porque Deus, irmão, não vai deixar nós confundidos. Os irmãos estão entendendo? Então tem que arder o coração, tem que sentir. Você fala, eu estou sentindo bem com essa palavra, que benção, meu irmão, tem unção. Pode estar tudo dentro do texto, dentro da palavra, tudo Bíblia pura. Mas se não tiver unção, é sabedoria humana. É o homem natural. Você está entendendo, irmão? Agora, quando o Espírito, uma vez, eu estava pregando, graças a Deus, por isso que Deus me ajude, sempre ter unção. Aí eu estava pregando, quando eu desci lá e fui conversar normal, aí o irmão falou assim, você estava diferente lá em cima. Eu falei, é unção, meu irmão. É unção para pregar. Você está entendendo? Quando você está ministrando, Deus, o Espírito Santo vem e te dá unção para ministrar. É isso que precisamos nos dias atuais. Pregadores ungidos, uma pregação ungida. É isso que nós estamos precisando. Aí a Bíblia diz, ó, Romanos 1,16. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 1,16. Glória a Deus. Ó, carta aos Romanos 1,16. Vamos lá rapidamente. Romanos capítulo 1. Romanos 1,16. Olha aqui. Ou melhor, Romanos 8,16. Né? 1,16. Podemos falar errado aqui. Romanos 8 e o versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Quando aqui está falando, irmão, sobre a filiação, que você saber que você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica que você é filho. Por isso que você fala assim, você é filho, eu sou, mas você não erro, não, mas eu sou filho. Então, agora, o mesmo Espírito testifica. Então, quando uma pessoa está pregando, o Espírito Santo está nele, ele vai testificar em você, porque você também é filho de Deus. Você está entendendo? Então vai haver uma testificação. Você fala, está com Deus ele. Deus está falando. Deus está usando a boca dele. Então testifica. Os irmãos entenderam? Então é isso que a Bíblia ensina. Então quando Paulo falou que a palavra que eu vos prego não é de sabedoria humana, porque a sabedoria humana não adianta nada. E outra coisa, eu vou dizer mais, não é para você ficar fazendo esse julgamento, mas quando você vê as pessoas pregando várias vezes e não sente nada, provavelmente lá na frente vai estourar uma bomba. Tá bom? Não estou falando do deslize, uma pessoa que caiu, no caso igual Davi, por exemplo, passou por situação difícil. Estou falando isso, estou falando que por trás tinha outros interesses. Você está entendendo? A pregação não é para ganhar alma. Não é pregação para instruir realmente. Tem outros interesses por trás. Às vezes você aparecer, às vezes tem cantor que você ouve um hino dele e fala assim, não estou sentindo bem. Porque tinha outro interesse, às vezes só para ganhar dinheiro ou coisa semelhante. Você está entendendo? Mas tem que ser unção, tem que ter unção. Um cantor, pregador tem que estar ungido. E como é bom ver uma mensagem com unção. Que Deus nos guarde e nos ajude para que nós venha identificar uma pregação ungida. Deus te abençoe.